passada, o nosso irmão Lucas deu início ao capítulo 4 da confissão de fé batista, onde diz que no princípio aprove a Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade eternais, criar ou fazer o mundo e todas as coisas que nele existem, tanto visíveis como invisíveis, no espaço de 6 dias. E tudo muito bom. Isso já o nosso irmão considerou. Agora, no dia de hoje, vamos considerar o seguinte: depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o ser humano, homem e mulher, dotados de uma alma racional e imortal, e os adequou perfeitamente para a vida de Deus, para a qual foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, possuindo a lei de Deus inscrita em seus corações e o poder para cumpri-la. No entanto, havia a possibilidade de transgressão, pois foram deixados na liberdade da sua própria vontade, a qual estava sujeita a mudanças. E o ponto número 3 diz assim: além de terem a lei de Deus escrita em seus corações, eles também receberam a ordem de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre todas as criaturas, conforme vemos em Gênesis 2, 17 e Gênesis 1, 26 a 28. Vou fazer a leitura para... Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O criou homem e mulher. Aí temos, e no capítulo 2, versículo 4, em diante, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aí temos em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Muito bem. A doutrina, então, da criação nos ensina que Deus, depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o ser humano, homem e mulher, dotado de uma alma racional e imortal, e os adequou perfeitamente para a vida de Deus, para a qual foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, possuindo a lei de Deus inscrita nos seus corações. Segundo o que vemos aqui, neste ponto, então devemos considerar que este ponto da confissão nos ensina que depois que Deus fez todas as coisas, os céus, a terra, os animais, tudo, Deus então fez o homem. O homem foi criado por Deus imediatamente depois que ele fez todas as demais coisas. A Bíblia
também nos ensina que Deus criou um casal humano, de quem toda raça humana precede por geração. E que Deus os criou, diz a Bíblia, homens à sua própria imagem, possuindo almas racionais e imortais. E os dotou de um conhecimento, justiça genuína e genuína santidade, e mantém o domínio sobre toda a criação inferior. Então, começamos dizendo que Deus criou o ser humano, homem e mulher, no princípio, dotados de uma alma racional e imortal. Isso é fundamental para a nossa fé. Nós refutamos, e a palavra de Deus refuta claramente a teoria da evolução. Desenvolvida por Charles Darwin. Charles Darwin foi aquele que diz que falou sobre a criação, a geração, a evolução das espécies. A palavra de Deus nos ensina claramente que Deus, depois que fez todas as coisas, criou o ser humano, homem e mulher. Isso pode ser bastante normal para nós, mas nos dias de hoje tem uma relevância muito importante isso, devido ao avanço da promiscuidade e da corrupção do ser humano na nossa sociedade. Neste caso, a Bíblia é clara em afirmar que Deus fez um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. A homossexualidade, segundo a palavra de Deus, que é o termo correto que nós deveríamos utilizar, era sodomia. A sodomia, que é a relação que existe entre um homem e outro homem, pessoa do mesmo sexo, isso é repudiável aos olhos de Deus. A Bíblia é muito clara em afirmar e dizer que Deus fez um homem e uma mulher. A Bíblia e a palavra de Deus na história da revelação, ela nos ensina claramente que a sodomia sempre foi um pecado que Deus abominou, que Deus sempre repudiou. E nós, como cristãos, devemos ter essa concepção muito clara. Ainda que alguma pessoa da nossa família, amigo, ou qualquer pessoa, inclusive da igreja, que possa manifestar algum tipo de desvio nesse sentido, nós sempre devemos orientar aquelas pessoas que a sodomia ou a homossexualidade é um pecado aos olhos de Deus. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher. E desta questão de que o homem nasce com essa tendência, a Bíblia atribui o comportamento sodomita, ou atribui a uma perversão e a uma questão opcional da vida de um ser humano. Depois que o pecado entrou na raça humana, a natureza humana ficou completamente corrompida. E na área da moralidade, da sexualidade, é onde houve bastante impacto. E existem inúmeras perversões de parte dos homens com relação a isto. Mas a Bíblia ela é clara em afirmar que quando Deus fez o ser humano, Deus criou um homem e criou uma mulher. O que
podemos fazer quando nós nos deparamos com alguém que tenha esta tendência pecaminosa? Bem, o que nós podemos fazer é orientá-la e mostrar para ela o evangelho da graça de Deus como a solução para esse tipo de pecados. Só a graça de Deus pode restaurar, pode salvar uma pessoa. Só a graça de Deus. Não há outra forma. Obviamente, quando o Espírito de Deus opera no coração de uma pessoa e a regenera para a glória de Deus, pode ser que as lutas permaneçam, porém, a pessoa vai se manter fiel em obediência à palavra de Deus. Se alguém na igreja tiver esse tipo de problema, a igreja deve acolher, a igreja deve orientar, a igreja deve ensinar, deve pregar. Porém, se a pessoa manifesta permanência no erro e passa a defender o seu comportamento, essa pessoa não pode fazer parte da igreja local. Ou seja, membro do corpo de Cristo. Pode até frequentar a igreja, mas não pode ser membro, considerando que essa é uma perversão humana. A Bíblia diz claramente, então, que Deus fez o homem e a mulher. E quando Deus também fez o homem e a mulher, Deus já instituiu nesse ato, Deus instituiu o casamento, o qual é monogâmico. Ou seja, o casamento é feito entre um homem e uma mulher. Deus não fez um homem e duas mulheres, ou uma mulher e dois homens. Fez um homem e uma mulher. O texto sagrado nos diz que Deus fez o homem do barro com as suas mãos e soprou nele, e o homem foi uma alma vivente. Mas não havia ajuda idônea para ele. Então, já que o homem não tinha comunhão, como tinham os demais animais, Deus fez a mulher do corpo do homem. E depois, quando o homem ele acordou daquele sono que Deus deu, diz a Bíblia, que o homem disse, agora isto é osso, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Com isso, então, Deus também, no princípio da criação, ele instituiu o casamento, que é a instituição mais antiga que Deus fez. E o casamento, ele deve ser praticado entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe. Esse é o princípio que a palavra de Deus utiliza para regrar a relação que deve existir entre homens e mulheres numa sociedade. Um homem, uma mulher. Eles se unem em santo matrimônio para que possam viver juntos até que a morte os separe. Só quando a morte os separa, então eles podem ter a liberdade para poder casarem novamente no Senhor. Estes são princípios que são aplicados somente a crentes, tá? Somente aos crentes. Somente os crentes são os que se submetem a este princípio. Mas se um homem for e ele romper o laço matrimonial e ele deixar a sua mulher e se juntar com outra mulher, ainda que ele possa legalizar esse casamento ante as autoridades constituídas, neste caso, frente ao Estado, isso, aos olhos de Deus, é reprovado. Porque a Bíblia estabeleceu claramente, Deus, na sua palavra, estabeleceu um homem, uma mulher. Até que a morte, e eles vivem juntos
até que a morte os separe. Porém, devemos considerar que, no princípio, o matrimônio ele era indestrutível. O matrimônio ele não podia ser dissolvido, era para sempre. Porém, quando entrou o pecado, o matrimônio, lamentavelmente, pode chegar a um término. Os fariseus perguntaram para Jesus durante esse ministério por que Moisés tinha dado ordem para dar carta de divórcio, neste caso o homem para a esposa. E Jesus falou dizendo que era por causa da dureza do coração do ser humano. Mas no princípio, disse o mestre, no princípio não era assim. No princípio Deus os criou homem e mulher. E deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. O matrimônio, então, no princípio, era indissolúvel. Mas pela entrada do pecado, o matrimônio passou a ser solúvel. Ou seja, o pecado pode se desfazer. E na Bíblia encontramos somente duas causas para que o matrimônio possa terminar. O primeiro deles, segundo o que falou Jesus, é o adultério, ou a fornicação. É um pecado que pode pôr término ao matrimônio. Apesar que ainda pode existir o recurso do perdão. Neste caso, se o homem se arrepender e a mulher o perdoar, ele pode salvar o casamento. O casamento pode ser restaurado. Porém, se a mulher não quiser perdoar, ou não quiser continuar com esse matrimônio, por causa daquele pecado cometido, a mulher pode pedir o divórcio. E ela não ter, inclusive casar de novo no Senhor. Porém, o vitimário, uma vez divorciado, ele não pode voltar a casar novamente. Porque se ele voltar a casar novamente, ele cairá em adultério. Ele e a pessoa com a qual ele casou. Então, a Bíblia é muito importante, muito clara, né, neste ensino sobre o matrimônio. Por isso que diz a confissão, Deus criou o ser humano, homem e mulher, dotado de uma alma racional e imortal. Então, quando Deus fez o homem e a mulher, já os fez para que eles pudessem formar uma família. E essa família não pode ser destruída. Não pode ser destruída. E se for destruída, então devem ser seguidos os ensinos que o Senhor estabeleceu. Neste caso, o matrimônio pode chegar ao fim por causa do adultério. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que, por causa da fé, neste caso, se o marido não convertido, ele não quer morar mais com a sua mulher e decide abandoná-la, ela, nesse caso, está livre para poder casar novamente no Senhor. Há vários casos que a Bíblia não menciona. A Bíblia, como um matrimônio pode terminar? Por adultério e por causa da fé. A Bíblia não coloca outra alternativa. Ou seja, dando a entender com isso que o matrimônio é algo sério, que não é porque deu uma briga, um desentendimento entre marido e mulher, é que o matrimônio vai acabar. Esse tipo de pessoas que dizem assim, não, acontece que a gente não se entendia bem.
Acontece que nós não tínhamos diálogo, perdeu-se o amor, o cuidado um pelo outro, então eu já não tinha mais nenhuma atração por ela e ela por mim, então decidimos por fim o matrimônio. Isso a Bíblia reprova categoricamente. A Bíblia diz claramente que Deus instituiu o matrimônio e ele deve durar até que a morte o separe. E a viúva ou o viúvo pode voltar, pode casar novamente, desde que seja no Senhor. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito, e com qualquer pessoa. Tem que ser conforme a vontade de Deus. Diz também a confissão que Deus fez um homem e a mulher, e dotado de uma alma racional e imortal. Esse é outro ponto que nós podemos considerar aqui. No livro de Gênesis, como lemos no princípio, diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Calvino chamava isso de a imago Dei, a imagem de Deus no homem. Quando Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E esses termos, imagem e semelhança, dizia Calvino, devem ser entendidos como sinônimos. É um hebraísmo que existe com o intuito de dar ênfase numa verdade. Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quer dizer que quando Deus fez o homem, os fez parecido com ele. Em que sentido parecido? Em que o homem é uma alma racional e imortal. Coisa que Deus não fez com a criação inferior. Somente o homem tem o poder de raciocinar. Só o homem tem alma, a qual é imortal, porque essa alma que o homem tem saiu do próprio Deus. E isso faz com que o ser humano seja completamente diferente de todo o resto do reino animal. Bom, está claro dizer que o homem não é um animal. O homem não é um animal. O homem é superior a um animal. O homem é um ser humano. Só ele tem as capacidades, os poderes da sua alma que ninguém mais tem. Nenhum animal tem os poderes que tem um ser humano. E isto é muito claro, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Essa é a questão. Charles Darwin, quando ele falou sobre a teoria da evolução, é importante que se diga que o que Darwin falou, escreveu, foi uma teoria. Mas hoje parece que isso é como se fosse, não é hipótese, é como se fosse um fato comprovado no laboratório. E isso nunca foi comprovado. Esse hélio perdido é uma das grandes furadas que teve a teoria da evolução. Por isso que quando um professor na faculdade ou na escola falam da teoria da evolução, mas falam como se fossem fatos, nós temos o dever moral de pedir a palavra, de pedirmos a palavra e de dizermos, professor, gostaria somente de dizer uma coisa. O que você está falando e o que Darwin falou é teoria. É uma hipótese que nunca foi comprovada. Qual é o macaco? Qual é o macaco que hoje está em processo de evolução? Qual é? Qual é?
Não há, não existe, nunca houve. E nunca houve, porque o ser humano, quando foi feito por Deus, o primeiro homem era como nós. O homem já falava, o homem pensava, o homem tinha vontade, o homem tinha uma alma imortal. A Bíblia refuta essa ideia, essa teoria do homem da caverna, o homem neandertal, que é aquele que andava com um maço nas costas e que aprendeu a fazer fogo e todo esse tipo de coisas. A Bíblia ensina claramente que Deus fez o homem semelhante a ele mesmo. E o ser humano tem uma alma imortal. Depois, quando Deus fez o homem, ele, lamentavelmente, o homem caiu em pecado e em transgressão. Então, o homem começou a se reproduzir. E todos os homens, toda a geração humana, ela deriva do seu primeiro pai, que foi Adão. Ou seja, a raça humana, ela vem, ou ela provém de um só tronco. A genealogia é somente uma. Se nós formos investigar o passado, e o passado, e o passado, vamos chegar finalmente todas as raças, todas as populações do mundo, vamos chegar a um tronco. E esse tronco chama-se Adão e Eva. Não existe um homem pré-adâmico. Alguém ou uma geração que vivesse antes de Adão. Adão foi o primeiro. Dali surge todo o resto da humanidade. E bem falou o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 17, versículo 26. E esta é a postura e interpretação que faz justiça à propagação do pecado. Porque como se propaga o pecado? Por que todos, depois da queda, todos nascem em pecado e em transgressão? Porque a alma do ser humano deriva de pais para filhos. O que é chamado, na teologia, de traducianismo. O traducianismo é o conceito que diz que a alma dos homens deriva dos pais. Por isso que todo ser humano nasce com uma alma manchada pelo pecado. Esta alma que Deus fez, que faz a composição, o que é a alma do ser humano? Realmente o coração, a vontade. Isso faz parte da alma humana, que a Bíblia às vezes chama de coração ou pensamento. Essa alma, ela é imortal. O que quer dizer imortal? Que não morre nunca, é eterna. E isso faz justiça ao que ensina a Bíblia, depois da segunda morte dos pecadores. Aqueles que crerem em Cristo serão eternamente salvos. Eternamente salvos. As suas almas vão à presença de Deus. E no dia da ressurreição, os corpos serão novamente unidos às suas almas imortais. E assim estarão para sempre na presença de Deus. Porém, na morte do ímpio, quando ele morre, sua alma ela é lançada no inferno. E na ressurreição final, o corpo dos ímpios será ressuscitado, unido às suas almas, para continuar no tormento e na condenação eterna. A alma não morre jamais. A alma é imortal. Por isso que diz a confissão
que depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o ser humano, homem e mulher, matrimônio, a sexualidade, dotados de uma alma racional e imortal. Logo diz a confissão, e os adequou perfeitamente para a vida e para Deus. Somente o homem podia e pode ter comunhão com Deus. Nenhum animal tem essa capacidade. Nenhum animal. Somente o homem. Pois Deus os fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. A imago Dei. A imagem de Deus. O ser humano, na criação, é o único que tem a imagem, a semelhança de Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. É tolice querer dizer que o ser humano ele é um animal e ele mata, ele rouba, ele se corrompe porque ainda o velho animal ainda está nele. A Bíblia refuta ele. E é ridículo estar lendo, às vezes, algum artigo que diz que nós devemos ainda sacar ou domar o tigre, o animal que ainda está dentro de nós. Nós não somos animais, somos seres humanos. E todo ser humano, por mais perdido que esteja, tem a imagem de Deus no seu ser. Até porque essa imagem de Deus, ela foi afetada pela queda, mas não desapareceu completamente. O homem, estando ainda em pecado, em transgressão, sigue tendo a imago Dei na sua vida. A confissão também diz que Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus lhe deu conhecimento, retidão e verdadeira santidade. Então, esta chamada imago Dei, ela quer dizer que o ser humano é um ser racional, ele é um ser moral, ele é um ser livre, é um ser pessoal. O ser humano é um ser que pode se comunicar. E quando Deus o fez, deu-lhe conhecimento, justiça e santidade. Aquilo que Calvino chamava de retidão ou justiça e santidade original. Deus fez o homem bom, perfeito. Para que ninguém, dizia Calvino, esteja falando besteira, dizendo que Deus fez o homem com uma falha de fábrica. Deus fez o homem bom. Deus fez o homem perfeito, completamente perfeito, para que pudesse ter comunhão com ele. Porém, e além disso, Deus deu a lei. Diz a confissão, Deus deu a lei inscrita no seu coração. E não somente deu a lei, também deu-lhe o poder para cumpri-la. Porque isso implica em justiça. Deus deu a lei que estava escrita ou inscrita no coração do homem. A lei de Deus, ela foi proclamada no Sinaí, através de Moisés, nas tábuas da lei. Mas isso não significa que antes de Moisés não havia lei. Desde o momento que Deus fez o homem, Deus colocou a lei nele. E esta lei pode ser traduzida em um mandamento que dizia que ele não podia comer da árvore
da ciência do bem e do mal. Não podia. Essa lei o homem a tinha na sua consciência, no seu ser. E Deus deu o poder para que ele pudesse cumpri-la. O homem não cumpriu a lei porque ele não quis, mas ele tinha o poder. Você vê que quando, um pouquinho mais na frente, capítulo 4, Caim, ele mata seu irmão Abel, o semblante dele decai. Por que decai? Porque o semblante dele ficou desfigurado quando Caim matou Abel. É porque Caim transgrediu uma lei que estava escrita no coração dele. Apesar que só com Moisés essa lei vai ser proclamada. Mas essa lei já estava no coração do homem, na alma, na consciência do homem. Alguém poderia perguntar, mas se Deus fez o homem perfeito, por que Deus não fechou as portas para a possibilidade de uma queda? Por que Deus não evitou que o homem caísse? Bem, nós podemos ver que o homem, quando foi criado em justiça e retidão original. Mas ele não foi criado com o dom da perseverança. Ele podia cair desse estado. Pela mesma razão, o homem tinha que ser testado. E ele tinha que provar que ele queria servir Deus pela sua própria iniciativa, do seu próprio coração. Para que o homem depois não dissesse, bom, eu sirvo Deus porque não tem jeito, não há outro jeito. Ele nunca deu a possibilidade para escolher. O homem, então, tinha justiça, conhecimento, poder. O homem era santo e lhe foi dado um mandamento. Mas ele não cumpriu esse mandamento. Simplesmente porque nele não estava o dom da perseverança. Agora, em Cristo, no segundo Adão, nós temos a perseverança conosco, que é o conhecido o ponto número 5 do calvinismo, né? A perseverança dos santos. Mas Adão não tinha essa perseverança. Essa perseverança ele tinha que efetuá-la por meio da sua obediência à lei de Deus. E ele não cumpriu essa lei. Além de terem a lei de Deus escrita nos seus corações, também receberam a ordem de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram o domínio sobre todas as criaturas. É triste a história da humanidade. Adão tinha tudo para poder obedecer a Deus e ser feliz. Se ele tivesse obedecido à lei de Deus, teria sido beneficiado ele e toda a sua posteridade. Todos teriam sido bendecidos com a sua obediência. Mas como ele desobedeceu, a culpa recaiu e a transgressão recaiu sobre ele, sobre ela e sobre toda a raça humana, o que é conhecido como a imputação do pecado. A imputação do pecado. Mas ele tinha um poder para poder obedecer a Deus. E assim todos teríamos sido
abençoados eternamente. Aqui nós nos deparamos com, neste ponto número 3, nos deparamos com a chamada a teologia do pacto. A teologia do pacto, ela é muito importante dentro do ensino das Escrituras. Lamento muito o grande desconhecimento que há no povo de Deus sobre a doutrina dos pactos. O pacto, por exemplo, o pacto que foi feito entre Deus e Adão. Ele é conhecido como o pacto de obras. Temos outro pacto que é chamado pacto de redenção. E temos outro pacto chamado o pacto de graça, ou da graça. O livro de Gênesis começa com revela o primeiro pacto, o pacto de obras. O pacto de obras era um acordo, o pacto é um acordo, uma aliança, feito entre uma e outra pessoa, entre duas pessoas ou mais. Tá? Isso chama-se aliança, chama-se pacto. Chama-se também, às vezes, testamento. E quando Deus criou o homem e dotou o homem com todos esses poderes da sua alma e essas potências que o homem tinha, extraordinária, para que pudesse cumprir os mandamentos de Deus e pudesse ter comunhão com Deus e que o homem fosse feliz para sempre, Deus então fez um pacto com ele. E qual era esse pacto? O pacto continha uma proibição: não comer da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Qual é o castigo e a recompensa caso houver obediência ou desobediência? Este pacto ele enfatiza provavelmente a parte mais negativa, né? Em que sentido? Que o pacto diz: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. No dia que comeres desta árvore, certamente morrerás. Então, neste pacto, Deus chama o homem como soberano e dá um contrato para ele. Olha, tu podes comer de tudo que está aqui tu podes comer, só tu não podes comer desta árvore. E foi indicada, essa árvore estava no centro do jardim. Só desta árvore tu não podes comer. Se tu comeres, tu morres. Estava implícita a ideia que se o homem não comesse, viveria. Mas como foi dada a ênfase negativa, não coma. Tu comes, tu morres. E então esse pacto de obras é ratificado com um sinal. Que sinal foi esse? A própria árvore. Essa árvore estava ali no centro do jardim. No dia que o homem fosse tentado, só uma vez, e o homem vencesse a tentação, essa árvore iria desaparecer. Porque essa árvore não ia ficar ali até o homem cair um dia. A prova ia ser somente uma. Uma vez. E essa árvore estava ali no jardim. Pois na primeira oportunidade que surgiu a tentação, o homem caiu. O homem desobedeceu ao pacto de obras. Então, olha que interessante, o pacto de obras. É chamado pacto de obras porque o homem tinha que fazer algo. Se o homem tivesse obedecido por meio de uma obra, o homem teria sido confirmado naquele estado no qual ele foi criado.
Mas como o homem desobedeceu ao pacto de obras, uma vez sancionada a sentença, o homem não pode mais ser salvo pelas obras. Não pode mais pelas obras. Não sei se você me entende a profundidade disso, do pacto de obras. Ali no jardim do Éden, nós temos esse pacto que foi feito entre Deus e o cabeça da humanidade, o nosso representante federal. Se Adão tivesse obedecido, todos seríamos beneficiados, porque a sua alma não seria atingida pelo pecado. Mas como o homem pecou, caiu ele, e nele caímos todos. Bem disse Calvino. Calvino é impressionante quando escreve sobre esta questão, o pacto de obras, dizendo que toda a raça humana estava agarrada das pernas de Adão. E Adão estava agarrado à árvore da vida. Ele estava agarrado com as suas mãos, com aquele estado no qual ele foi criado. E das pernas dele estava toda a raça humana, como se fosse um cacho de uva. Calvino, então, diz que quando Adão desobedeceu, Adão quebrou o galho. O galho foi quebrado. Caiu Adão, caíram todos. Todos caímos em pecado e em transgressão. A chamada imputação, a representação federal do primeiro homem. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de sua carta aos Romanos, versículo 12 em diante, diz que o pecado entrou na humanidade por um só homem. Foi uma só transgressão que causou toda esta tragédia. Inclusive, a criação das bactérias, a formação das bactérias e os vírus, que vão atormentar a vida do ser humano, até que finalmente lhe produzam ou lhe causem a morte. O pacto de obras foi quebrantado pelo primeiro Adão. E foi quebrantado por pura rebelião, incredulidade, por soberba. Essa foi a causa pela qual o homem caiu. O homem não foi um ser condicionado a cair. Ele caiu porque quis. E parece que Adão e Eva, eles foram caindo, apesar de estar ainda com a justiça e o conhecimento e a retidão original, foram caindo do momento em que Eva, como que torna-se independente de Adão. E ela passa a negociar com a serpente, que é a representação do próprio diabo ali. Por que a mulher não foi e consultou o homem? Por que a mulher não disse, olha, Adão, tem um bicho ali que está falando, dizendo que eu posso comer de tudo, que nós podemos comer de tudo, e que não há nenhum problema. É mais, ele está dizendo que se nós comemos, se nós comermos dessa árvore, os nossos olhos se abrirão. Ou seja, Deus nos criou cegos? Deus está ocultando alguma coisa? E a mulher foi em frente. É por isso que uma das consequências daquela foi a submissão, o sometimento da mulher à autoridade do marido.
o pacto de obras foi quebrantado, o homem não pode mais ser salvo pelas obras. E ainda que o homem quisesse, por muito reto que fosse, não pode. Temos uma natureza pecaminosa. E ela nos torna completamente indispostos para Deus. Então, no capítulo número 3, nós temos, da nossa confissão, nós temos a doutrina da criação. Deus criou todas as coisas. E o zelo da criação foi a criação do próprio homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Um ser extraordinário, incrível. O rei da criação. O único que tinha a imago Dei. O único que podia falar. O único que podia ter verdadeira comunhão com Deus. Foi feito um pacto entre eles. Podiam cumpri-lo. Não quiseram. Se rebelaram contra Deus. Assim termina, então, o capítulo número 4 da nossa confissão. A ruptura do pacto de obras. Mais na frente, em Abraão, nós vamos ver o pacto de redenção, ou digo, o pacto de graça, sendo novamente proclamado, dando ao homem a possibilidade de novamente voltar a ter comunhão com Deus. Muito bem, hoje ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, nos cuide, nos guarde. Sua graça seja conosco por sempre.